Boa noite. Filolau de Croton era um pitagórico. E a gente, quando viu a escola pitagórica, a gente, a gente comentou aqui que os pitagóricos não escreviam, né, livros. Eles constituíam uma escola filosófica e mística bastante fechada. E essa escola tinha nos ensinamentos orais e na relação direta entre o mestre e os discípulos o seu meio privilegiado de formação e informação, né? Então, os pitagóricos não eram autores individualizados, mas há uma exceção, que foi justamente Filolau de Croton. E como é que isso aconteceu? Existe aí uma história que é tão interessante que tem um valor literário e filosófico por si mesma, né? Enfim, Platão escreve na carta 7, que é uma carta que está sob disputa. Alguns intelectuais, alguns pesquisadores dizem que essa carta não faz parte do conjunto de textos de fato legítimos do Platão, né? Essa carta não seria, enfim, uma carta que deveria ser considerada parte do corpus platônico, mas outra parte dos pesquisadores diz que a carta é original, a carta é verdadeira e que ela deve ser tomada em conta. Então isso daí está sob disputa, tá? Enfim, mas nessa carta 7, que é uma carta bastante longa, Platão conta um pouco da sua aventura política em Siracusa. E ele foi algumas vezes em Siracusa e teve contatos bastante próximos com Dionísio, com Dion, né? A gente vai falar mais disso mais para frente. O que importa aqui é que Filolau vivia em Siracusa nesse momento. E Diógenes Laércio, que é um historiador da filosofia bastante antigo e que é fonte de bastante histórias, né, e inclusive de conhecimento sobre teorias filosóficas, embora não seja 100% confiável, né, o Diógenes Laércio. Enfim, o Diógenes Laércio conta que Platão, lá em Siracusa, certa vez, teve conhecimento de que esse Filolau estava passando por várias dificuldades financeiras, né? Estava passando por uma velhice bastante difícil. Então Platão foi lá ter com Filolau, que era um pitagórico, e pediu para o Filolau escrever um livro com o conhecimento da escola pitagórica, em troco de algum dinheiro. Mas o valor que o Filolau pediu, 40 minas de ouro, de prata, melhor dizendo, isso era bastante dinheiro. O Platão não tinha essa grana. Platão era duro, né? Enfim, Platão não era rico. E aí o Platão foi falar com Dionísio, né, que era o governante de Siracusa, era o rei de Siracusa. E foi explicar a situação, que precisava desse valor, e o Dionísio foi lá e liberou esse valor para Platão. O Platão pagou ao Filolau, e o Filolau então escreveu esse livro. Esse livro que falava pela primeira vez, o primeiro livro, né, que falava das ideias, das teses da escola pitagórica. E isso é relevante pra caramba, porque de fato Filolau com esse livro parece ter influenciado bastante Platão. Veja, talvez Platão tivesse participado de alguns círculos pitagóricos, não sei em que medida, não se sabe, ninguém pode dizer em que medida, né? Mas é bem provável que ele tenha participado. E nesses círculos talvez ele tenha conhecido Filolau, ou não, né? Ou talvez, isso é especulação, tá? Agora, o que acontece é que
de fato, pela primeira vez, com um livro que apresentava as ideias pitagóricas, esse conhecimento ficava registrado e ficava disponível ali para consulta, ficava disponível, né, para pesquisa. E na própria antiguidade havia uma discussão historiográfica muito curiosa a respeito da influência do livro do Filolau na própria filosofia do Platão, com alguns raros, né, mas com algumas acusações que eram raras, mas que aconteceram, de uma certa, até mesmo de uma fraude platônica, né, que Platão teria escrito, né, o livro em nome do Filolau, ou que, enfim, mas isso tudo é especulação que, assim, a gente pode descartar, né? Pelo menos os historiadores da filosofia antiga descartam. Agora, o que é certo é que houve uma influência, né? Os antigos até questionavam se o próprio Timeu platônico teria sido uma cópia, até certo ponto, do livro do Filolau. Enfim, o que a gente pode ter certeza é que Platão cita Filolau, mas cita no Fédon e no Filebo. E que Platão talvez tivesse possivelmente influenciado por algumas concepções da escola pitagórica. Platão talvez tivesse adotado o princípio de reservar a expressão oral, reservar para a expressão oral os seus conhecimentos mais centrais, as suas ideias filosóficas mais profundas. Então, essa concepção de que Platão também fazia, de certo modo, como os pitagóricos, que não escreviam nada, via de regra, exceto Filolau, mas Platão escrevia bastante, né? Mas essa concepção de Platão teria reservado o núcleo da sua filosofia para a expressão oral e não para os textos escritos, né? Que seriam textos para fora. Enfim, quem defende essa ideia são os pesquisadores da chamada Escola de Tübingen, né, que é uma escola que estuda Platão, que faz a hermenêutica de Platão e que chega a essa conclusão a partir de textos do Aristóteles, do Teofrasto, do próprio Platão, da Carta 7, né, que tem uma passagem que Platão diz isso, né, que diz expressamente isso, que os conhecimentos mais sérios, né, a filosofia mais séria tem que ser reservada à expressão oral, né, como os pitagóricos faziam. Ele não cita os pitagóricos aí, mas como os pitagóricos faziam, e que não podiam ser, os conhecimentos mais profundos não podiam ser colocados em texto, porque o texto não teria a flexibilidade, não teria a força da expressão oral, né? Enfim, a escola de Tübingen defende isso, e também o próprio Giovanni Reale concorda com essa interpretação da escola de Tübingen. Ele tem um livro que até é publicado e traduzido no Brasil. Como é que é? Para uma nova interpretação de Platão, está ali em cima. Enfim. Agora, o que o Filolau dizia nesse texto? Na verdade, a gente tem poucos fragmentos desse livro, tá? E o que é mais relevante aí é uma certa concepção metafísica, que provavelmente era a concepção dos pitagóricos, que, assim, num primeiro nível, concebia que toda a realidade, todas as coisas do mundo se constituíam a partir de dois princípios, se é que a gente pode dizer assim: o limitado e o ilimitado. E esses princípios se combinam e se superpõem, né? Então, esses princípios constituem a essência das coisas, né? Então, o cosmos forma-se desses dois princípios, tá? Agora, ele diz também que esses princípios só podem ser objeto de fato
por completo do conhecimento por uma mente divina. O conhecimento dos homens não consegue acessar completamente esses princípios, fica naquilo que é produzido por esses princípios. Então, o propósito da escola pitagórica é chegar ao conhecimento mais perfeito possível ao ser humano desses princípios, né? Do princípio do ilimitado, do determinado, né? E do ilimitado, do indeterminado, do finito e do infinito. Enfim, e que se combinam para criar toda a realidade que a gente conhece como uma realidade acessível, né, para a experiência humana. Tá? Agora, esses seriam os dois princípios únicos? Na verdade, não. Na verdade, há aí uma certa relação entre os dois. Né? E essa relação que faz a ponte entre esses dois princípios, que são diferentes, né? Não são semelhantes, eles têm naturezas diferentes, eles constituem, né? Constituem princípios de fato, eles são princípios incompatíveis, tá? São princípios que são não somente opostos, mas de fato eles não constituem dois lados de uma mesma moeda. Eles tratam eles têm naturezas realmente diferentes. E então, para conciliar esses dois princípios, há uma relação entre eles. E essa relação o Filolau chama de harmonia. Né? Muito curioso que esse é um tema comum aos pré-socráticos. Lembra do Heráclito, que falava da harmonia dos contrários, da harmonia do... Enfim. Então, é um princípio que Filolau afirma que corresponde à ligação e à ordenação desses outros dois princípios. Né? Enfim, a harmonia é o princípio ordenador das essências no cosmos. Né? Então, harmonia, essa é uma frase muito interessante, uma expressão muito interessante que a gente encontra no Filolau, que é: a harmonia é a concordância das discordâncias. A harmonia é a concordância das discordâncias. Né? Ok? Então, agora, além disso, o Filolau ainda coloca um terceiro tema, além do tema do limitado e ilimitado, do tema da harmonia que unifica esses dois, ele coloca um terceiro tema, que é o tema do uno, do né, que é também caro aos outros pré-socráticos. Então, para ele, a unidade, é que é, de fato, o princípio fundamental de todas as coisas. Todas as coisas se constituem a partir de uma unidade fundamental. Notem que, assim, nunca é demais repetir, a intuição que o professor Gerd Bonheim expressou numa aula ali nos últimos anos da sua atuação no magistério, e eu estava presente nessa aula, essa intuição de que, no fundo, o que os pré-socráticos estavam falando era essencialmente a mesma coisa, e ele disse muito especificamente em relação a Parmênides e Heráclito, que são colocados como opostos nas histórias da filosofia, mas ele deu a entender que assim, de modo geral, a história da filosofia dos pré-socráticos estava equivocada, porque a gente podia entender os mesmos temas colocados mais ou menos da mesma maneira nos fragmentos de muitos dos pré-socráticos. Né? Enfim, me parece que essa ideia do Gerd faz sentido, né? É coerente. Eu depois
de 20 anos, eu chego à conclusão de que ele estava certo. Ok? Muito bem. Próximo tema ali do Filolau, e que é muito interessante, né, é a questão do entendimento da própria natureza do homem. E é curioso porque Platão, de algum modo, depois vai dizer algo mais ou menos parecido, né? Enfim, Filolau diz que há 4 princípios que regem o animal racional, o homem. O primeiro princípio é o princípio do intelecto, né? Que é o princípio próprio do homem e que tem um lugar no corpo, que é o cérebro. O segundo princípio é o princípio da alma, do sentimento, que é comum ao homem e aos animais, e que tem lugar no coração. Um terceiro princípio é o princípio do enraizamento, do crescimento, da alimentação. E esse terceiro princípio vai ter lugar no ventre, no umbigo, especificamente, né? E é um princípio do qual compartilham os homens, os animais e as plantas, os vegetais. E um quarto princípio seria o princípio da geração, da criação, né, que teria lugar nos órgãos sexuais e que seria um princípio comum a todos os seres. Enfim, a gente tem aqui uma pirâmide, né? E que é representar, que tem lugar até mesmo como uma representação simbólica, né, nos órgãos do corpo humano, né? Então, todos os seres compartilham da potência da criação, né? Os animais, vegetais e o homem compartilham da necessidade da nutrição, do crescimento, né? Então a gente vai subindo, são menos seres. Os homens e os animais, né, irracionais, mas não as plantas, não os outros seres inanimados, compartilham da alma, compartilham do sentimento, né? Então a gente já está subindo aqui para o coração. E somente o homem possui o poder do intelecto, né? Então essa é uma concepção pitagórica que o Platão depois vai desenvolver, não mais com 4 aspectos, e sim com 3 aspectos, na República, por exemplo, né? Enfim. E finalmente, a gente conclui aqui reforçando que para Filolau e para os pitagóricos, e de certo modo para Platão, e mais ainda, de certo modo, para nós mesmos, né, que vivemos no mundo moderno, que é profundamente influenciado pelo pitagorismo, mas, de um certo modo, do ponto de vista científico, tá? A ciência moderna é profundamente pitagórica. Enfim, de certo modo, para Filolau, para os pitagóricos, para Platão e para nós mesmos, o número entendido aí como relação, como justamente uma relação harmônica entre todas as coisas, constitui, né, a própria realidade. O número pode ser encontrado em toda a realidade. Toda a realidade pode ser reduzida a teias de relações, né? E relação você pode entender numericamente. Talvez essa seja a grande intuição matemática dos pitagóricos. Ou seja, toda relação é número, de fato. Eles entendem isso, e o próprio Filolau diz isso, quando se trata, por exemplo, da compreensão da relação entre o som e o comprimento de uma corda, né? E
o dobro ou a redução da corda, a ampliação ou a redução da corda de acordo com proporções entre números inteiros, relações entre números inteiros, né, que fazem as notas musicais, né? Então essa imagem da corda, né, que vibra e com essa vibração que pode ser medida, né, em uma frequência, né, que a gente hoje em dia chama de hertz, que é vibrações por segundo, e que dá que tem como consequência uma sensação altamente qualitativa, né? Enfim, uma corda não é um número, uma vibração que a gente vê ali não é um número, o som não é um número, mas a corda, o tamanho da corda, a espessura da corda, a quantidade de vibrações por segundo e o próprio som, tudo isso tem uma natureza relacional e, portanto, pode ser expressado em números. E o universo inteiro é semelhante, né? Então, essa é a grande intuição pitagórica e que está ali colocada de forma muito clara na obra do Filolau de Croton. E é uma intuição que perpassa, né, hoje em dia, toda a ciência. Na verdade, essencialmente desde a obra do Galileu, a gente está no plano da ciência pitagórica, né? E a gente vai explorar isso mais para frente, quando a gente chegar no positivismo, que de certo modo é um pitagorismo iluminista, né? Enfim, o positivismo é um pitagorismo, de certo modo, né? Enfim, são as reflexões que a gente tem a partir do Filolau de Croton, ok? Boa noite, então.